É uma alegria imensa poder estar aqui novamente. Gratidão pela oportunidade e trazemos então um abraço também do nosso Amor e Humildade do Apóstolo, Centro Espírita, no qual a gente se burila, a gente se trabalha. Onde a gente trabalha e se trabalha. A temática da noite proposta pela casa foi o arrependimento. E refletindo um pouco sobre o assunto, ele está lá no Livro dos Espíritos, ele está no Céu e Inferno, e nós vamos abordar um pouco isso também. Mas refletindo um pouco como começar algo que, quando você fala de arrependimento, ele acaba trazendo implícito algo um tanto pesado, que traz consigo algo relacionado à dor, a ter que se olhar, e muitas vezes não é muito fácil nós nos olharmos e ver aonde a gente precisa se melhorar. Então eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pequena colocação de Chico Xavier. Ele diz assim: o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Vejam, Chico, com poucas palavras, nos traz um ensinamento extremamente profundo. E por que a gente também quis começar dessa forma? Porque a gente não pode esquecer nunca do amor, que é a energia que mantém a nós todos. E muitas vezes, aqui como o próprio Chico falou, nós somos muito econômicos no amar, muito econômicos nos doar para as pessoas que estão conosco, especialmente aquelas muitas vezes que estão ombro a ombro com a gente, todos os dias, lado a lado com a gente. Então nós gostaríamos de começar com essa mensagem e falando aqui de amor, porque também gostaríamos de trazer para o início da nossa fala as palavras do apóstolo Pedro, quando diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então não nos esqueçamos, até pela própria mensagem que aqui foi trazida, o quanto é importante nós amarmos, nós nos movimentarmos a serviço do bem, dando o melhor que a gente puder dar. Não precisamos fazer muito, precisamos fazer o melhor que a gente pode fazer. Isso é importante. Diante disso, o tema ele está presente no Livro dos Espíritos, basicamente e inicialmente, das questões 990, da questão 990 a 997. E também no capítulo 7 de O Céu e o Inferno. Especificamente no item 16, Kardec trata de arrependimento. Porém, os itens que vêm anteriormente e os que vêm depois, eles vão completando o entendimento. Porém, gostaríamos de trazer alguns conceitos relacionados ao tema arrependimento, para que a gente comece a entender o quão é importante o arrependimento, essa palavra arrependimento, para nós, mas tirando um pouco também desse peso que muitas vezes ele chega de forma negativa, quando a gente fala arrependimento. Parece alguma coisa que cai de uma forma muito pesada, eu tenho que me arrepender. Então, para que a gente possa fluir nessa linha que o Chico construiu, que ele propôs, nós gostaríamos de trazer conceitos do arrependimento, de modo que a gente possa tentar deixar um pouco mais leve essa palavra. Segundo o que a gente pesquisou na internet, sobre origem da palavra, a etimologia da palavra arrependimento, ela vem do grego e ela está baseada numa palavra chamada metanoia, que quer dizer mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude.
mudança de mentalidade. E como é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala de atitude, a gente fala de palavra, a gente fala de pensamento, as nossas ações, nós estamos falando justamente disso, ação. Então, quando se fala de arrependimento, não é aquela ação, aquela coisa que eu faço e fico constrito na minha casa ou em mim e sofrendo por aquilo que eu refleti e entendi que eu fiz de errado. Não. A partir do momento que eu entendo que eu preciso melhorar alguma coisa, que eu preciso resgatar alguma coisa, que eu preciso reconstruir alguma coisa, eu preciso agir. E o arrependimento, na etimologia da palavra, ele já propõe isso. Ele já propõe a mudança da mentalidade, a mudança das minhas atitudes. Então ele é um ponto muito importante, ele é um ponto de partida para a minha reconstrução, para a minha regeneração. Fala-se tanto essa palavra ultimamente no meio espírita, da regeneração. Vejam, regenerar o mundo é regenerar primeiro a cada um de nós. Então, é mudar atitudes, mudar as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas ações, para que de arrependimento em arrependimento, de mudança de atitude em mudança de atitude, o mundo se regenerará. Então, esse conceito é muito forte, muito importante que a gente guarde isso conosco. Mas também a gente gostaria de fazer um paralelo aqui entre arrependimento e penitência, muito presente na doutrina católica. Seria arrependimento sinônimo de penitência? Nós fomos também na base da palavra e fomos também estudar um pouco do que cada uma propõe. Enquanto uma penitência, ela nos traz uma solução de fora para dentro, então eu me arrependi, então você faz isso, isso e aquilo, e você se salvou, você recuperou, você pagou aquilo que você fez. Isso é penitência. E penitência deu origem a uma palavra chamada penitenciária. E penitenciária tem um peso muito forte de julgamento, de cobrança. Quando a gente fala de arrependimento, que fala de mudança de atitude, de mudança de mentalidade, já não é mais de fora para dentro. Penitência de fora para dentro. Arrependimento de dentro para fora. E é algo que precisa ser voluntário, é algo que precisa ser profundo. Porque se eu fizer de conta, o maior dos enganados, vou ser eu. Quem vai continuar sofrendo? Eu. Ninguém no meu entorno, eu. Então, quão é importante nós nos prendermos a essa mudança de atitude, a essa mudança de mentalidade. A esse olhar diferente, a esse sentir diferente, a esse me relacionar com o mundo e com as pessoas de forma diferente. Porque, como disse o Cristo, como disse Chico, não devemos ser mais ou menos. Dante Alighieri, na sua obra, só me faltava agora o nome da obra, A Divina Comédia. Obrigado. Ele disse que o pior dos lugares para aquele no inferno é aquele que ficou em cima do muro quando aqui estava. Então não é hora mais, principalmente os momentos que a gente vive hoje, não é hora mais de a gente ser mais ou menos. Eu vou conforme a maré está indo. Não. Nós precisamos nos posicionar para o nosso próprio bem. E se nós queremos lá na frente ter alguma coisa para nós, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para a nossa humanidade, diferente do que a gente tem hoje. É um processo de construção, não vai ser de fora para dentro, é de dentro para fora. O mundo de regeneração vai ser uma exteriorização de cada um de nós.
Nós que vamos exteriorizar, nós que vamos plasmar esse mundo que a gente tanto anseia, mas que precisa ser construído primeiro dentro de nós. Então, penitência é bem diferente de arrependimento, porque nós não precisamos nos penitenciar. Na verdade, nós não precisamos ficar sofrendo porque nós fizemos isso ou aquilo de errado. Faz parte ainda do nosso processo. Faz parte. O mais importante de tudo é eu perceber isso, eu mudar a minha mentalidade, eu me arrepender e eu não ficar no chão. Eu levantar, errei, vamos adiante. Vamos adiante que é para frente que a gente tem que ir. Segundo a doutrina espírita, arrependimento, expiação e reparação são 3 pontos importantíssimos e que tem que acontecer para que haja a melhora do ser. Para que eu consiga me reequilibrar com aquilo, com a minha consciência e com as leis de Deus. Arrependimento, expiação e reparação. Vejam, o arrependimento é o pontapé inicial. É a força que impulsiona o ser para ir, mas nem sempre ela vem primeiro. Lembra? Eu acabei de falar uma sequência, como se fosse uma sequência. Arrependimento, expiação e reparação. Mas eu diria para vocês, pelo menos eu sinto isso em mim, que expiação, ela não respeita que o arrependimento venha primeiro. Ela não fica esperando que a gente se arrependa. Muitas vezes é ela que impulsiona o arrependimento. Então, muitas vezes ela pula e ela quer ser a primeira. Então, por isso que muitas vezes nós sentimos dores, nós sofremos. E essa expiação, essa dor de expiação, ela é muito importante para nós, porque ela é uma força que motiva o arrependimento, que motiva nós nos movimentarmos. Nós sairmos, muitas vezes, de um estado de sono, de que acho que está tudo bom, está assim, está tudo certo e vai. Por outro lado, o arrependimento, quando nós mudamos a nossa mentalidade e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais limpa, nós limpamos as nossas lentes, os nossos olhos, a gente começa a enxergar um pouco diferente, as dores da expiação começam a ser ressignificadas. Porque eu já não me revolto mais, porque eu sei que eu não estou sendo injustiçado. Então, se aquela dor de expiação, ela quer me ensinar que aquilo que eu fiz ao outro é desse jeito que eu estou sentindo agora. Aquilo que eu fiz ao outro, isso que eu estou sentindo agora foi o que ele sentiu quando eu fiz. Então, ela vem me mostrar isso. Quando eu passei por um processo de limpeza do meu olhar, do meu ouvir, das minhas percepções, ou seja, eu passei por um processo de arrependimento, eu já não dou aquele valor mórbido de sofrimento para aquela força que está ali me incentivando a cada vez mais mudar. Então, isso é muito importante que a gente considere que a dor expiação, ela não quer nos derrubar. Ela quer que a gente permaneça de pé, mas ela quer que a gente olhe as coisas de uma forma um pouco diferente. E o arrependimento, no entanto, ele é muito importante que ele aconteça porque, como já falamos, é ele que dá o pontapé inicial, é ele que promove essa mudança íntima. Tem um livro que eu gosto muito, que me foi apresentado uma vez lá na tribuna do Amor e Humildade do Apóstolo, numa palestra, que é Reforma Íntima Sem Martírio, do espírito Hermance Dufault, que foi um espírito que trabalhou com Kardec, uma médium que trabalhou com Kardec na época, durante o período da codificação. E é um livro que nos propõe que esse processo de melhoria de nós mesmos não precisa ser um sofrimento, não precisa ser algo que eu vivo arrastando correntes, a gente não pode ir por esse processo. Até porque quanto mais eu faço esse processo de melhoria de uma forma mais serena, com mais entendimento de como as coisas acontecem, eu sofro menos. E, portanto, a ajuda espiritual me alcança de forma mais rápida.
Então, os espíritos amigos dizem que arrepender-se requer muita coragem, claro, e bom ânimo. Mas não foi o Cristo que nos disse lá atrás, tende bom ânimo? Tende bom ânimo. E ele mesmo disse que ele nunca se apartaria da gente, ele estaria sempre conosco. E ele está sempre conosco. E mais do que isso ainda, Deus está sempre conosco, nunca se aparta de nós. Então, tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo e façamos esse olhar que a gente tem que fazer para a gente, que é esse processo de rever a cada um de nós, né? Como o próprio Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo. Por isso, porque isso vai fazer com que a gente consiga caminhar de forma mais leve. Mas muitos acabam relegando esse arrependimento mais para frente. Hoje não. Quando chega amanhã, hoje não. Então isso vai sendo relegado e juntamente com essa prorrogação, eu vou me arrepender lá na frente, eu vou prestar atenção nisso lá na frente, ele vai fortalecendo a dor e expiação. E aí a pessoa acaba acontecendo o que a gente chama de arrependimento tardio, isso vai sendo relegado mais para frente. E as oportunidades não podem ser perdidas. Importante que a gente faça isso o quanto antes, para o nosso próprio bem. Se os irmãos me permitem, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, cujo texto tem o seguinte título, eu não vou lê-lo em toda a mensagem, nós fizemos alguns recortes, mas a mensagem diz, avancemos além. Avancemos além. Então ele já aqui nos propõe que a gente vá, que a gente avance para frente e para o alto. Até porque a gente sabe que a evolução é uma rampa para frente e para o alto. É essa caminhada que a gente faz. E não é uma escada, não é a saltos, né, por saltos, é uma caminhada consecutiva. O que diz Emmanuel? E quando eu li essa mensagem, eu quase caí para trás. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Constitui fase inicial no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando essas lições às nossas experiências do dia a dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira do exercício do beabá, do alfabeto, nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma na entrada dos templos, dobrando os joelhos de forma reverente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Existem milhares de crentes da Boa Nova, e quando ele fala crentes da Boa Nova, do Evangelho, ele não está falando só da doutrina espírita. Ele está falando de todos aqueles que seguem o Cristo, o Evangelho do Cristo. Existem milhares de crentes da Boa Nova nesse lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo de Tarso com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. E aí o Emmanuel fecha da seguinte forma: evitemos assim a posição do aluno que estuda
e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Puxa, errei, me arrependi, não vou fazer mais. Errei de novo, puxa, me arrependi, não vou fazer mais. É preciso dar o passo seguinte, é preciso ir além, é preciso fazer uma reforma realmente que faça diferença. E aí quando o Emmanuel diz que nós temos que trazer o Evangelho para a nossa vida, ser espírita dentro da casa espírita é relativamente fácil. Ser espírita, ser cristão, da porta para fora, no trânsito, dentro de casa, na relação com as pessoas lá fora, é ali que o Emmanuel diz que é ali que a gente realmente vai aplicar aquilo que na teoria a gente está vendo aqui. Por uma exposição como essa, numa leitura de um livro, num estudo dentro da doutrina espírita. É lá fora que o mundo pede que nós sejamos o espírita, o cristão, que aqui dentro a gente vê na teoria. De certa forma, a gente até exercita um pouco na prática. Mas aqui nós estamos muito abençoados, aqui nós estamos muito amparados. Mas é preciso que o centro espírita vá conosco. Vejam, nós precisamos descentralizar os centros espíritas. Nós precisamos descentralizar, nós precisamos levar o centro espírita com a gente. Como disse Francisco de Assis, vá e pregai o Evangelho. Se preciso, fale. Que nós sejamos o Evangelho vivo onde a gente esteja. É difícil, mas é necessário. Porque se a gente quer algo diferente lá fora, é preciso que nós sejamos também aqueles que façam essa diferença. Então, quando o Emmanuel propõe avancemos além, é preciso que a gente saia do beabá. Não dá mais para nós duvidarmos de vida após a morte, de reencarnação, de comunicabilidade entre os espíritos, de mundos habitados, porque há muitas moradas na casa do Pai, de que tem vida em todo... Isso é básico. Isso é básico. De que é preciso exercitar a nossa fé, exercitar a nossa calma, a nossa coragem. Nós precisamos agora colocar na prática. Naquela situação que me coloca à prova lá fora, é ali que eu tenho que acionar aquilo que a doutrina espírita me presenteia todos os dias. E nós, no Brasil, nós somos abençoadíssimos. Porque a riqueza que nós temos, trazida pela doutrina espírita aqui, só o Chico produziu tanto com Emmanuel. O nosso Divaldo, que se pôs, o sol se pôs aqui, mas já nasceu no outro lado, o próprio Divaldo, quanto fez, e entre tantos outros. Então, é importante que esses que vieram antes e que nos deram munição, entre aspas, que nos deram ferramental, é importante que a gente faça o melhor que a gente puder, na nossa parte, dando prosseguimento onde a gente foi plantado, onde a gente está. É aí que Deus quer de nós. A gente não precisa fazer nada gigante. Nós precisamos construir pequenas coisinhas. É ali que vai fazer a diferença. A sementinha de bem que a gente planta numa criança, numa evangelização. O evangelho no lar, que a gente abre as portas para que Jesus entre. Normalmente as portas acabam estando fechadas. Então que pelo menos nesses momentos a gente comece a deixar Jesus fazer parte da nossa vida para que a gente possa também colaborar um pouco mais. De modo a ir finalizando a nossa exposição, eu gosto muito daquele Momento Espírita, que faz parte da Federação Espírita do Paraná, aquelas mensagens que nos chegam. E pesquisando acerca do tema, arrependimento, eu achei uma mensagem, eu peguei um pedaço dela, mas que ela é tão... Ela traz algo muito, muito forte para a gente no que diz respeito ao arrependimento, mas conectando com aquilo que eu falei lá no começo, de que não precisa ser sofrido, pode ser pelo amor. Certamente os irmãos já ouviram falar que muitas vezes a gente vai a Deus pelo amor
E quando a gente não vai pelo amor, a gente acaba indo pela dor, né? Então, a proposta é ir pelo amor, como o Chico falou, pelo amor. Como Pedro falou, o amor cobre a multidão dos pecados, então pelo amor. E quando a gente fala pelo amor, ouvir mais, falar menos, quando eu deixo que o outro se expresse mais, e muitas vezes eu não aponto o dedo, porque em geral a gente para conversar com alguém vai falar alguma coisa daquilo que está passando e você mal ouve, você já quer dar a solução, mas muitas vezes a solução não está no falar, está no ouvir, porque a pessoa precisa falar. Não é assim o atendimento fraterno? A gente fala menos e ouve mais. A mensagem, que é do Momento Espírita, diz assim. Então ela vem falando, então chega um determinado momento, foi onde eu peguei. Assim, se o arrependimento nos visita, não façamos dele um motivo para desalento. O agricultor desavisado que semeia espinho ao invés de boas sementes, ou aquele que é desleixado que permite o alastramento das ervas daninhas, quando se dá conta de que sua lavoura corre perigo, não pode ficar se lamentando de braços cruzados. Ao contrário, deve agir rapidamente para recuperar o tempo perdido. Começa por arrancar o espinheiro e limpar a lavoura. Depois é tempo de preparar o solo e lançar sementes que produzam bons frutos. Então veja que tem um momento difícil, tem um momento de enfrentamento, de dor, mas ele vai passar. Mas esse momento precisa acontecer. Quanto antes, melhor. Ainda bem que eu estou escutando. Jesus, profundo conhecedor dos mapas que norteiam a intimidade dos seres, nos ensinou como proceder quando visitados pelo arrependimento. Quando nós formos visitados pelo arrependimento, que está ali junto com a expiação, que são as dores, o que nos propôs Jesus? Tomar do arado e não olhar para trás. Muita pá. Vocês lembram do gigante deitado? Daquele médium lá de trás que dava palestras deitado numa maca porque não se mexia daqui para baixo? Como é que é o nome dele? Jerônimo, muito obrigado. Esteve aqui em Florianópolis fazendo palestras, vinha de Kombi, lá do Sudeste. Gigante deitado. Ele dizia, meus irmãos, muita pá. É muita paz, Jerônimo? Não, muita paz, é trabalho mesmo. Muito trabalho. Então é o que o Cristo está falando. Tomar do arado e não olhar para trás. O que passou foi. Tem que reconstruir daqui para frente. Se a gente ficar se prendendo o que eu fiz lá atrás, o que eu fui, o que eu fiz de errado, não vai dar certo. Se Deus nos cobriu um pouquinho daquilo que a gente era lá atrás, é porque tem uma necessidade, tem uma importância. Um exemplo célebre na história do cristianismo é o de Maria de Magdala. Mulher jovem e bonita, desfrutava dos prazeres passageiros e vazios, mas quando ouviu uma proposta de felicidade efetiva, refez as metas, fortaleceu os ânimos e reformulou o próprio proceder. Mas Maria de Magdala não ficou livre das consequências daquilo que ela tinha feito lá atrás. Mas ela pegou do arado e foi adiante. Ela não vacilou ante o campo que o mestre lhe ofereceu para ser trabalhado. Uma das maiores conversões já vistas no cristianismo. Outro grande exemplo, Paulo de Tarso, o rabino de Tarso, Saulo, depois Paulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, transformou num grande apóstolo. Apóstolo que tudo enfrentou em nome da divulgação da Boa Nova. Açoites, quem pôde ter contato, ler o livro Paulo e Estevão, viu isso. Açoites, apedrejamento, prisão, e nada o deteve. E ele somente tinha os olhos postos na meta que estabeleceu. O profeta Ezequiel escreve no Antigo Testamento que o desejo do Criador não é a morte do mal, mas a eliminação da maldade. Mas para que haja a eliminação da maldade, é preciso que o mal caia em si.
qual filho pródigo e se volte para o Pai. É preciso haver esse olhar para dentro, esse enfrentar aquilo que eu ainda não gosto em mim. O olhar, talvez, aquilo que eu ainda não percebi em mim, mas é que eu preciso me examinar. E por fim, assim, se o arrependimento bater nas portas da nossa consciência, vamos acolher, com a tranquilidade de quem reconhece que se equivocou. Eu me equivoquei, cada um de nós, em algum momento, se equivocou. E às vezes a gente ainda vai se equivocar. A grande questão é a gente levantar, pegar o arado e seguir adiante. Mas acolher com a tranquilidade de quem reconhece que se equivocou, mas que deseja sinceramente refazer a lição com acerto. Reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que hoje se esforça por ser melhor do que ontem. Reconhece o verdadeiro espírita por ser perfeito? Porque já alcançou a perfeição? Não, porque Deus sabe que nós estamos a caminho. Mas o importante é que a gente seja íntegro na nossa vontade, no nosso desejo de melhora. E para evitar os arrependimentos futuros, aí sim a gente precisa se preocupar um pouquinho mais. Convém que façamos no momento presente o melhor que estiver ao nosso alcance. Que a gente faça tudo? Não. Que a gente faça o melhor que estiver ao nosso alcance. E aí às vezes pode ser doloroso, mas é melhor que a gente tiver ao nosso alcance como marido, como esposa, como pai, como filho, como profissional, como trabalhador da casa espírita, como cidadão ali fora. E muitas vezes isso é o mais difícil. Vejam como é o mais difícil. Lá atrás, os nossos irmãos cristãos davam o seu testemunho indo para as arenas onde eram mortos em nome daquela fé que tanto acreditava. Hoje, as arenas estão aí fora. É aí que tem que estar o nosso testemunho. É aí que tem que estar o nosso testemunho. Mas assim, naquilo que tiver ao nosso alcance. E aí eu preciso examinar o que eu posso fazer e do melhor que eu posso dar. A consciência é o guia seguro para nortear as nossas atitudes, uma vez que nela estão escritas as leis divinas. E aí fecha o texto. Pensemos nisso. Então, queridos irmãos, esse tema, ele é um tema difícil, mas ele é um tema que nós precisamos, é algo que a gente precisa confrontar. E aproveitemos agora, porque eu posso me arrepender quando eu estiver no mundo espiritual, mas aí eu ainda vou ter que entrar na fila para poder reencarnar. E isso requer uma engenharia para eu poder estar aqui com aqueles com quem eu devo estar. E nós temos a bênção de estarmos aqui. Então essa é a hora de nós nos olharmos, fazer essa mudança de mentalidade e fazer o melhor que a gente puder. Eu agradeço de alma emocionada pelo carinho de cada um, pelo olhar, pela atenção. Espero de alguma forma, como intermediário que aqui nós fomos, que a gente possa ter contribuído de alguma forma para esse processo de eu me olhar. E avancemos. Obrigado, boa noite a todos.